Moreno, o mestre. O jovem Jacob Levy e os encontros. Começar com as crianças. Adolf Hitler e Jacob Levy tinham a mesma idade, oficialmente, pelo menos. Ambos nasceram em 1889, o primeiro em 20 de abril e Moreno em 18 de maio, de acordo com a historiadora teuto-austríaca Brigitte Hamann em seu Vienna, A Dictator's Apprenticeship. A situação social que o jovem Hitler encontrou ao chegar à capital do Império Austro-Húngaro em 1907 era crítica. De um lado, Hamann relata que o que conseguia com o imposto de renda era muito pouco. O governo coletou o dinheiro necessário, sobretudo na forma de impostos especiais de consumo. Estes foram instituídos sem piedade à maioria das pessoas, ela diz, em uma época de armamento militar frenético e constante, o que causou a inflação. De outro lado, Hamann enfatiza a horrível situação dos aumentos de moradias e aluguéis, exacerbados a cada ano pelas intermináveis inundações de imigrantes. Para ilustrar a gravidade do problema, ela diz que, no bairro da classe trabalhadora de Favoriten, havia 10 inquilinos por acomodação, que consistia em um quarto com cozinha, sem água corrente. A falta de espaço era tanta que camas que não eram usadas durante o dia eram alugadas para as chamadas Bettgeher ou Schlafgeher, ou seja, as pessoas eram autorizadas a ocupar as camas por aproximadamente 8 horas em determinados horários do dia ou da noite, mas não eram autorizadas a permanecer no apartamento no resto do tempo. De acordo com Hamann, em 1910 havia mais de 80 mil Bettgeher em Viena. Além disso, complementa a historiadora, ratos e parasitas se multiplicaram e eram extremamente perigosos em um momento de grande migração, quando o cólera, somado à desnutrição, estava se espalhando por toda a Europa. Da mesma forma, a tuberculose, também chamada de doença de Viena ou doença do proletariado, causava estragos em abrigos coletivos, mas também nas oficinas dos artesãos, onde os supervisores e seus assistentes trabalhavam e dormiam em porões escuros e úmidos. A mortalidade infantil nos bairros da classe trabalhadora era 3 a 4 vezes maior do que nos bairros melhores. Em salas reduzidas, o crime, o alcoolismo, a prostituição muito barata e a sífilis floresceram. A propósito, a referência aos jovens Hitler e Jacob Levy não se deve apenas à coincidência de ambos terem compartilhado a cidade de Viena no mesmo período histórico. Moreno conta que um dia, depois de uma das minhas sessões de contar histórias no parque, Hitler, Schicklgruber, se aproximou de mim e apertou minha mão. Nós nos apresentamos e ele me disse que havia gostado da sessão. Coincidentemente, décadas depois, já como psiquiatra nos Estados Unidos, Moreno publicou o Psychodrama of Adolf Hitler, agora considerado um clássico do gênero na literatura psicodramática. Sobre esse período da juventude de Jacob Levy, há um testemunho direto que ajuda a entender melhor sua situação, além das contribuições autobiográficas de Moreno. É da atriz Elisabeth Bergner, que dedica várias páginas da sua autobiografia, Bewundert viel und viel geschossen, unordentliche Erinnerungen, a Moreno. Bergman só publicará sua autobiografia em 1978, ou seja, 4 anos após a morte do psiquiatra. Para ela, aos 10 anos de idade, seu pai traz Moreno à minha jovem vida. De acordo com a Enciclopédia Britânica, a atriz austríaca, que se destacou por suas performances teatrais e cinematográficas, bem como por sua frágil beleza, nasceu em Viena em 22 de agosto de 1900. O encontro com o Jacob Levy será, portanto, certamente a partir de 1910-1911. Os parágrafos referentes às experiências de Bergman com o Moreno ocupam quase 10 páginas de seu livro. Eles foram traduzidos para o inglês por Zerka T. Moreno e publicados em 1979 na revista Group Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry, com o título Escape Me Never.
na sessão reservada ao psicodrama. Em sua introdução, Zerka Moreno afirma: quando era um homem muito jovem, o trabalho de Moreno com as crianças nos jardins de Viena acabou sendo um viveiro a partir do qual seus métodos terapêuticos se desenvolveram. Ele escreveu sobre esses jogos de história em Das Königreich der Kinder. Não sem orgulho, descreveu como, dadas as oportunidades que proporcionou, várias crianças revelaram seu verdadeiro talento dramático. Algumas seguiram em frente na vida, com carreiras de destaque no teatro. Entre elas, talvez a atriz mais talentosa e amplamente aclamada tenha sido Elisabeth Bergner, um ornamento para o palco do teatro Max Reinhardt em Berlim, em Londres com Charles Cochrane, com filmes com Alexander Korda e com seu marido Paul Zeiner, em turnês pelo mundo todo. Os filmes que ela fez são considerados clássicos do cinema. Entre eles, seu grande sucesso foi o Escape Me Never. Esse título poderia servir para descrever seus sentimentos em relação a Moreno. Elisabeth Bergner apresenta Jacob Moreno já no primeiro capítulo, como estudante de medicina da Universidade de Viena, na casa dos 20 anos ou no máximo 23. Para mim, ele parecia ter centenas por causa da barba que usava, explicando que naquela época apenas homens muito velhos usavam barba. Moreno usava a barba de Cristo, como aprendi muito depois. A descrição de Bergner de seu preceptor não deixa dúvida sobre o encanto que sentia em relação ao jovem Jacob Levi. Ele era alto e magro, tinha olhos azuis incrivelmente belos, estava sempre sorridente e tinha cabelos escuros. Eu o achava lindíssimo. Ainda o acho. O mais fascinante era seu sorriso. Era uma mistura de zombaria e bondade. Era carinhoso e divertido. Ela conta que o jovem não apenas fazia os deveres da escola conosco, mas também os acompanhava aos parques Augarten e Prater. O Prater é considerado por Madartana e Mössner o mais famoso local de lazer de Viena. Eles relatam que, em locais de entretenimento popular, diferentes formas de práticas culturais interseccionavam e se cruzavam. A taberna era um lugar para atividades políticas, bem como para as brincadeiras, recreação e consumo de álcool. No caso do Prater, afirmam que era usado para as manifestações do 1º de maio, para a autoafirmação dos trabalhadores organizados e, em outros dias, para reprodução simples, encontro sexual e espetáculo. Elisabeth Bergner menciona precisamente o Prater como destino para onde iam meu irmão mais velho e eu, com a cozinheira de serviço, mesmo antes da chegada de Moreno. O Teatro dos Artistas era uma cervejaria aberta, com um palco elevado e uma cortina de veludo dourado acobreado. Dava para ver acrobatas, mágicos, dançarinos, palhaços e mímicos. Meu irmão preferia o mágico. Eu ficava encantada com os mímicos. A coisa se desenvolvia na maioria das vezes assim. A cozinheira nos levava ao local. Encontrava-se ali por acaso com um soldado conhecido, que nos convidava a sentar à mesa dele, na qual havia um copo de cerveja. Ficávamos muito satisfeitos e assistíamos ao palco fascinados, sem perceber que a cozinheira e o soldado tinham acabado de voltar à mesa 2 ou 3 horas depois. Vamos, já é tarde demais, dizia ela em seguida, e voltávamos para casa. Essa era paradisíaca terminou abruptamente certa vez em que meu irmão e eu, que estávamos sentados sozinhos ao lado de um copo de cerveja, vimos uma pantomima atraente na qual os olhos de um homem eram arrancados. Comecei a gritar e a chorar, e os outros espectadores e artistas ficaram muito incomodados e com raiva, e de repente perceberam que 2 crianças estavam sozinhas, sem o acompanhamento de adultos. Eles procuraram e encontraram a cozinheira e o soldado, e fugimos da cantina. Por um bom tempo, não consegui parar de chorar e meu irmão me confortou. Não seja tão boba, o que ele tinha no rosto não era sangue de verdade,
mas corante vermelho, enquanto a cozinheira dizia: "Se você não parar de chorar, nunca mais poderei levá-los ao teatro de artistas." Quando voltamos para casa, eu tinha parado de chorar e naquela tarde ninguém percebeu nada, mas infelizmente a noite começou de novo. Acordei gritando e chorando e contei aos meus pais, assustada, sobre os olhos arrancados e o rosto ensanguentado. E esse foi o fim da era do teatro de artistas. Eles não nos permitiram ir de novo. Coincidência ou não, deve-se notar que um dos versos mais citados por Moreno ao longo de sua vasta literatura sobre psicodrama e o conceito de tele refere-se a uma imagem muito semelhante à que tanto impressionou a garota, Elizabeth. Um andar a dois, olho no olho, boca a boca. E se você estiver ao meu lado, eu gostaria de arrancar seus olhos das órbitas e colocá-los no lugar dos meus. E você vai arrancar os meus e colocá-los onde estavam os seus. Então, eu vou ver você com os seus olhos e você vai me ver com os meus. A chegada de Moreno como professor particular das crianças Bergner marca o início de uma nova era, reconhece Elizabeth, para quem a facilidade e a rapidez com que cumpria os deveres da escola logo deixaram de ser o mais importante. Com Jacob Levy, começou a aprender poemas de Friedrich Schiller, Matthias Claudius, Rainer Maria Rilke e Hugo von Hofmannsthal. Retornam também aos passeios ao Prater, mas não mais ao Wörster, mas bem abaixo, na avenida principal, onde estão localizados os prados grandes e bonitos. Os comentários do jovem tutor já revelam sua preocupação com as crianças mais pobres. Mas você não precisa de uma corda para pular corda. Venha, vamos dar a corda para uma criança pobre que nunca teve uma. Mas você não precisa de uma bola para jogar. Venha, eu jogo o sol, pegue-o. Oh, eu me queimei! Venha, prepara um curativo até que a queimadura do sol esfrie. Além disso, comenta a atriz, no caminho, Jacob Levy ia convidando qualquer criança que encontrávamos na rua, a quem as crianças de Bergner davam todos os brinquedos que tínhamos. O que segue como relato de Bergner faz parte de uma das cenas seminais da história das criações de Moreno. Então, todos nós tivemos de nos sentar no prado e ele disse: "Bem, agora imaginem nossa própria história maravilhosa. Era uma vez um rei que tinha 7 filhos. Qual era o nome deles? O que aconteceu com eles?" E cada criança tinha de inventar um nome, um personagem e um destino. Enquanto isso, ele fazia perguntas para levar a história adiante. No entanto, acrescenta Bergner, as tentativas de Jacob Levy nem sempre foram positivas. Algumas crianças não gostavam da brincadeira e não voltavam. Outras voltavam sempre trazendo outras crianças com elas. Quanto à reação dos alunos do jovem tutor, Elizabeth afirma que, embora eu adorasse indescritivelmente esses jogos, para meu irmão pareciam sem graça. Em termos de mudança psicossocial, os resultados da tutoria foram incríveis, diz Marino. Liesl começou a gostar da escola, começou a prestar atenção às outras crianças, a usar a imaginação. Além disso, Elizabeth Bergner começou a participar do grupo de teatro infantil reunido pelo jovem e, por sua recomendação, entrou na escola de teatro, algo pelo qual sempre seria grata. A lembrança de Moreno de seus contatos com as crianças leva-o a outro parque vienense. Ele comenta em sua autobiografia: "Eu mesmo abracei o anonimato, a espontaneidade e a criatividade como o fogo abraça a madeira. Foi assim que meu jogo de ser Deus começou nos jardins e nas ruas de Viena. Um dia estava andando pelo Augarten, um parque perto do palácio do arquiduque, e lá vi um grupo de crianças vadiando. Parei e comecei a contar uma história para elas. Para minha grande surpresa, outras crianças abandonaram suas brincadeiras e se juntaram a nós. O mesmo fizeram as babás com seus carrinhos, mães, pais
e policiais a cavalo. A partir dali, um de meus passatempos favoritos era sentar-me ao pé de uma grande árvore e deixar as crianças virem ouvir o conto de fadas. A parte mais importante da história é que eu me sentava ao pé de uma árvore como um ser saído do conto de fadas, e as crianças eram atraídas por mim como se fosse uma flauta mágica. Parecia-me que eram transportadas de seu ambiente monótono e levadas a um país de fadas. Não era tanto o que lhes contava, as histórias em si, mas a atuação, a atmosfera de mistério, o paradoxo, tornar realidade o fantástico. Estava no centro do grupo. Frequentemente me afastava do pé da árvore e sentava em algum lugar mais alto, em um galho. As crianças formavam um círculo ao meu redor. Então o segundo círculo se formava atrás do primeiro, um terceiro atrás do segundo. Muitos círculos concêntricos. O céu era o limite. Moreno enfatiza bem sua afirmação de que o primeiro encontro que tentei ter foi com a criança, explicando também como colocou em prática sua decisão de começar com elas. Em vez de falar com elas na linguagem comum, contei-lhes contos de fadas. Descobri que nunca conseguiria repetir a mesma história. Percebi que sentia uma obrigação para mim e para com as crianças de manter a sensação de admiração delas, mesmo que o enredo fosse o mesmo, para me manter em um nível de espontaneidade e criatividade, a fim de cumprir as rigorosas exigências do meu ego criativo. Quando você olha para uma criança, diz Moreno, o que você vê é a espontaneidade em sua forma viva. Está escrito em toda criança, em sua fome de atos, enquanto observa as coisas, enquanto ouve as coisas, enquanto se precipita no tempo, enquanto se move no espaço, enquanto segura objetos, enquanto sorri e chora. No primeiro momento, ela não vê barreira nos objetos, nem limite de distância, nem resistências ou proibições, mas, à medida que os objetos dificultam sua locomoção e as pessoas respondem a ela com não, 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 ela começa sua fase reativa, continua alargando o horizonte, mas com crescente ansiedade, medo, tensão e cautela. O processo de seus encontros com crianças nos parques vienenses deve ter ocorrido entre os anos de 1908 e 1909, a julgar pela observação feita pelo jovem Jacob Levy em seu primeiro caderno, Convite para um Encontro, publicado na primavera de 1914. Entre os jogos que o jovem propõe às crianças estão a escolha dos nomes e a escolha dos pais, que o próprio Moreno descreve em sua autobiografia, extraído de um romance publicado anonimamente em alemão em 1923 e que nunca chegou a ser traduzido, Der Königsroman. No primeiro jogo, a imaginação do jovem o leva a sugerir que as crianças andem juntas, como se houvesse uma montanha em algum lugar que ninguém jamais havia escalado antes, e que eu iria guiá-las e subir com elas. Em seguida, para a pergunta, qual é seu nome? Feita a cada um, seguia-se, quem lhes deu esse nome? Com respostas diferentes, como minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, meu tio, minha tia, e também eles me deram o nome do meu avô, da minha tia, da minha mãe. E como no grupo havia duas crianças chamadas Christian, outra pergunta, qual a diferença entre vocês? Um é gordo, o outro é magro. E então, já ouviram falar dos índios? Quando um bebê indígena nasce, não traz um nome consigo, não recebem um, mesmo também tendo avós, avós, tios e tias. Ele cresce e é chamado de filho ou filha da cobra, que rasteja, até que um nome próprio seja conquistado. Sai para caçar, ou para guerrear, ou para visitar uma tribo vizinha e, dependendo se destaca em sabedoria, bondade, doçura, coragem, força, nitidez da visão ou do olfato, velocidade de caminhada ou outra coisa, recebe um nome. Vocês gostam dessa maneira de se fazer as coisas? Na sequência,
O desafio era descrever cada criança até descobrir o nome que melhor lhe coubesse, dependendo do que fosse: gordo como um pote de geleia, um nariz de crocodilo, dentes protuberantes, voz aguda, sempre com doce nos bolsos, todos os dias em uma loja de doces, quer ser padeiro. Vocês estão no caminho do nome rei. Já para o segundo jogo, a escolha dos pais, a proposta do jovem Jacob Levi era de que as crianças corressem na direção do campo no bosque, com a ideia de que cada um procuraria um pai e uma mãe. Na narrativa, Moreno dá mais destaque à protagonista Judite, a garota a quem também chamávamos de rainha. Não encontrei meus pais, disse tristemente. Mas estamos aqui, disseram seus pais com raiva e desgosto. Garota ignorante, a mãe repreendeu. A culpa é sua, disse o pai à esposa. Não, Judite disse e balançou a cabeça. Não é que eu não encontrei vocês. Não sou ingrata. Vocês foram muito bons comigo. É por isso que o rei terá piedade de vocês. Mas eu quero ter pais reis. Eu vou escolher sozinha minha mãe e meu pai. Farei apenas o que meu coração me disser para fazer. Ou seja, estamos diante de experiências que estão na origem de duas futuras criações de Moreno. De um lado, a dramatização, de outro, a sociometria. E com o jovem líder interpretando o papel de bobo da corte, Moreno diz que, no fim, quando o sol se pôs atrás da montanha, ele conseguiu ver o grupo de crianças saindo da floresta. Judite foi a primeira garota na procissão. Com ela veio a mesma mãe, o mesmo pai. Eu não queria acreditar nos meus sentidos. Cada criança havia escolhido seus verdadeiros pais. Pais e mães caminharam com seus filhos, como se tivessem recebido seus filhos novamente, e choraram de alegria. O rei tinha ordenado assim? Silenciosamente, puxei meu chapéu de bobo da corte sobre meus olhos e os fechei com gratidão. A partir daquele dia, as crianças passaram a chamar o prado de Prado dos Pais. Abordando o assunto de uma maneira menos literária, é provável que alguns pais não tenham achado muito positiva a influência do jovem em seus filhos. Como conta Moreno, os problemas também começam na escola. Em uma ocasião, por exemplo, o professor anunciou: amanhã vamos ao cinema. Vamos ver imagens dos Alpes suíços. As crianças, no entanto, já haviam planejado uma caminhada à montanha e uma onda de oposição de todas as crianças alcançou o professor no estrado. Jacob Levi acabou sendo acusado pelo diretor de incitar as crianças à desobediência. A explicação de Moreno sobre suas intenções ao reunir crianças nos parques de Viena e formar grupos para brincadeiras improvisadas é clara. Eu queria dar às crianças a capacidade de lutar contra estereótipos sociais, contra robôs, a favor da espontaneidade e da criatividade. Ele afirma que já conhecia Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, Friedrich Frobel, mas tinha um ponto de vista novo. Era um jardim de infância em escala cósmica, uma revolução criativa entre as crianças. Não se tratava, insiste ele, em sua autobiografia, de uma cruzada filantrópica dos adultos para as crianças, mas de uma cruzada de crianças para elas mesmas, para uma sociedade de sua própria idade e de seus próprios direitos. Segundo Mark Cannon, nesse momento, Moreno compreendeu que seria melhor se afastar do mundo das crianças, não por elas próprias, mas pela insegurança dos adultos em relação a seus ensinamentos. Moreno, por sua vez, aprofunda o entendimento de seu processo de transição com outras contribuições. Gradualmente, tomou conta de mim o estado de espírito de que eu deveria deixar o reino das crianças e passar ao mundo maior, mas, é claro, sempre mantendo a visão que meu trabalho com as crianças havia me dado. Foi a decisão de que a ideia fixa deveria continuar me guiando. Portanto, toda vez que eu entrei em uma nova dimensão da vida, as formas que tinha visto com meus próprios olhos naquele mundo virginal estavam diante de mim. Elas eram meus modelos. Toda vez que tentava imaginar uma nova ordem de coisas ou criar uma nova forma,
Tinha muita certeza dessas visões. Pareciam me dotar de uma ciência da vida, mesmo antes de a experiência verificar sua precisão. Toda vez que eu entrava em uma família, uma escola, uma igreja, um prédio do parlamento ou qualquer outra instituição social, me rebelava contra ela. Eu sabia quão distorcidas nossas intuições haviam se tornado e tinha um novo modelo pronto para substituir o antigo. Com isso, um novo capítulo na história do jovem Jacob Levy se abre a partir de 1909, com sua admissão no curso de filosofia, antes da medicina, da Universidade de Viena. No ano anterior, ele e um grupo de amigos abriram uma instituição destinada a apoiar a imigrantes e refugiados de vários cantos do Império Austro-Húngaro. Com isso, inauguraram o que, em sua autobiografia escrita meses antes de sua morte, Moreno considera o modelo dos grupos de encontro, ou seja, uma nova forma de mudança psicossocial, o trabalho comunitário.